Batalhas campais, plot twist, superpoderes e boa física de seios. Esse anime pode parecer meio rushado para uns, mas cara, como que eu curti? O vídeo de hoje é sobre a primeira e até agora única temporada de Madan no Outro Vanadis. E tudo começa com o protagonista ruivinho, Tigre Vormod Vorn, um dos soldados do Reino de Brune e Conde de Alsace. Seu exército acaba de sofrer uma derrota desastrosa na planície de Dinant e o cara tá sozinho no meio dos corpos. Em sua última tentativa de afastar o inimigo, ele atira uma flecha em uma cavaleira chamada Eleonora Viltaria, que é a comandante vitoriosa. Mas ela não é qualquer guerreira não, ela é uma das 7 Vanadis, que são guerreiras poderosíssimas e com grande influência política somente estando abaixo do próprio rei. E dito isso, é de se esperar que duas míseras flechinhas não tenham a menor chance contra ela, e o rapaz é capturado. Em seguida vemos uma cena referente a momentos antes da batalha que dizimou as forças de Brune, onde somos introduzidos a um valentão chamado Zion Thénardier e um senhor chamado Marchas. Mas por acaso, esse momento era apenas um sonho do prota, que é acordado por Lin, a guarda-costas pessoal de Ellen. E a cena muda rapidamente para o reino de Brune, onde vemos a empregada e amiga de infância do prota, um tanto chocada ao saber sobre sua captura. Eles devem pagar um valor exorbitante para o resgate, ou ele se tornará a propriedade do reino de Zaciad. Enquanto isso, nosso prisioneiro é obrigado a fazer uma demonstração de tiro com um arco, onde ele acaba atirando duas flechas bem longe do alvo. E tão zoando com a cara dele, pois deram um arco todo lascado pro cara treinar. Só que no meio da demonstração, um assassino aparece para atacar Ellen, que usa o poder de sua arma Arifar para bloquear o ataque. E visto que Tigre já tinha pego o jeito do arco torto que havia recebido, ele mostra suas habilidades nível Legolas, atingindo o assassino com uma flecha em seu pé a mais de 300 metros de distância. Depois disso, Ellen pede desculpas ao ruivinho, se preparando para executar Rurik e outros arqueiros por falta de respeito durante a demonstração de tiro. O que Tigre achou um tanto exagerado e pediu para que eles fossem poupados dessa vez. Com o tempo, o protagonista se adapta à sua nova vida em Lemeritz, tornando-se popular entre alguns servos, principalmente Rurik, que foi obrigado a raspar o cabelo. Em sua busca por um local para tomar banho, ele encontra um bebê dragão, que é um bichinho de estimação de Ellen, ao mesmo tempo que também a pega nua tomando banho. Clássica cena de anime, né? E o melhor de tudo é que a gata tem atitude, nem perde a posição pela vergonha e é bem direta que ela o deseja para si. Mano, pensa no fogo que essa guerreira deve ter, hein? Tanto que de noite o ruivinho tava refletindo na conversa de Ellen quando o carequinha do Rurik o chamou, comentando que capturaram alguém de Brune. O prisioneiro é Bertrand, servo de Tigre, que veio informá-lo que Alsace será invadida por 3.000 soldados de Thénardier. Afinal, um feudo sem líder acaba sendo cobiçado até pelos aliados. Então ele decide voltar para sua terra, apesar dos apelos dos seus colegas. Afinal, o cara ainda é um prisioneiro de guerra, né? Ele chega até o portão do castelo, mas é parado pela própria Ellen, que quer saber onde ia sua propriedade na calada da noite. Mas o cara também é macho alfa e está decidido em sair, exigindo que ela abra os portões. Claro que ela retruca, não somente por ser seu prisioneiro, e sim por ele ser apenas um homem contra 3.000 soldados. Ir sem reforço seria apenas suicídio. Então ele negocia o empréstimo de alguns soldados para seu resgate, em troca dos direitos de governo de todo o território de Alsace, desde que ela prometesse governar de forma justa. Logo em seguida, sabemos os motivos do ataque das terras de Tigre. Visto que o rei ficou sem herdeiro devido à batalha de Dinant, há uma necessidade de demonstração de força entre os lordes Thénardier e Ganelion. Movido pelo poder, o duque Thénardier quer tomar o controle de Brune. Agora que o povo sabe que será atacado, os cidadãos começam sua fuga para a floresta e colina. Enquanto os invasores de Thénardier chegam à capital, começam saqueando todas as mercadorias e valores que encontram pelo caminho. Só que para surpresa do comandante Zion, a cidade estava deserta, com poucos residentes refugiados no santuário, que por ordens diretas do seu pai, não poderia ser atacado. Zion então volta sua atenção para a mansão dos Vorn, onde apenas se encontra Tita protegendo um arco que é tesouro da família. Ela o confronta implorando para que o cara fosse embora, só que o vilão tem sede carnal e começa a persegui-la, além de rasgar seu vestido. Felizmente, o prota aparece para salvá-la atirando uma flecha na mão de Zion e depois pulando do cavalo para resgatá-la. E aqui percebemos mais uma habilidade ninjística dele. Ele agarra uma flecha em pleno voo que iria perfurar a cabeça de sua amiga e retorna ao seu atacante em um lindo headshot. Ao mesmo tempo que seu arco acaba rachando nesse último ataque e a partir desse momento ele começa a usar a arma que foi passada de gerações em gerações para sua família. E com seus soldados feridos e desmoralizados no primeiro encontro com as tropas de Zaciad, o exército de
Zion se reagrupa nas planícies de Motion, e Ellen vê isso como uma oportunidade de aniquilar o inimigo enquanto eles estão desmoralizados, mesmo em desvantagem de 3-1. Os dois lados colidem em batalha, com a primeira infantaria de Thénardier sendo arrasada pelas tropas comandadas por Tigre e Ellen, mas em seguida revelam seu trunfo, um dragão de terra. Nesse momento, Yin ataca flanqueando os inimigos e abrindo espaço para a super guerreira tirar um x1 com o dragão. E seu título de Vanardis não é à toa. Com o poder de vento gerado por sua arma, ela consegue fatiar o dragão ao meio. Enquanto Zion lamentava a perda do primeiro dragão, também é informado que seu inimigo acaba de receber um reforço com tropas que aparenta ter próximo de 2.000 soldados. Em choque emocional, e não conseguindo ver que esses soldados eram apenas uma ilusão, ele comanda uma retirada, que é muito questionada pelos seus próprios generais. Chegando ao fim do combate, Zion é encurralado e pede um duelo com Prota, onde claramente podemos ver que esse comandante é bem meia boca. E quando o fracassado estava pronto para receber o último golpe, o duelo foi interrompido pela cavalaria de Thénardier tentando proteger seu líder, dando espaço para Zion fugir em seu dragão turbinado. E nesse momento, uma voz vinda do Argo Negro de Tigro pede para que ele atire no seu alvo. E mesmo confuso, o Ruivinho confia em sua arma falante. Ele posiciona sua flecha em conjunto com o poder de Arifar, mirando no dragãozão, e atira em altíssima velocidade. E pensa em uma flechada destrutiva, parecendo mais um Kamehameha, eliminando Zion e seu dragão em pleno voo, dando um fim na batalha. Na manhã seguinte, Cheetah acaba pegando Tigre e Ellen na cama, mas não em uma situação comum. A Vanad estava literalmente empunhando sua espada na boca do Prota. E durante o café da manhã eles discutem os próximos passos após a retomada de Alsácia, onde Ellen voltará para o seu reino para uma reunião com seu rei, enquanto Tigro fará uma inspeção em uma vila próxima para ver os estragos durante a guerra que passou. Enquanto isso, vemos o Duque Thénardier bolando um plano para se livrar de Tigre mais uma vez, através dos assassinos de Shirash, além de planejar usar outra Vanardis para acabar com Ellen. E dito sobre a guerreira de cabelos brancos, ela passa por uma sabatina com seu rei Victor, pensando em como puni-la pela sua campanha de última hora nas terras de Brune. Por sorte, Sofia Albertas, que também é uma Vanardis, intervém na reunião e consegue persuadir o rei sobre as ações de sua amiga. E com o fim da sabatina, somos apresentados a mais uma Vanardis, Ludmilla Laurier, que por acaso tem uma certa rivalidade com Ellen. E mais uma vez, a voz da experiência chamada Sofia intervém para impedi-las de criar uma cena no meio do castelo. Além de Ellen agradecer sua amiga por ajudá-la durante a reunião, ficamos sabendo que bons ventos não estão soprando em direção a Tigre, pois a família Laurier possui relações políticas há gerações com os Thénardier. Ou seja, Ludmilla provavelmente será solicitada em combate a favor deles. Voltando para Alsácia, o Prota recebe a visita de Marchas, cobrando os próximos passos no posicionamento de Tigre referente ao Ducado de Thénardier e Ganalion, visto que ambas posicionaram suas forças para invadir Alsácia, sendo a comandada por Zion Thénardier a primeira que fez o ataque. O Prota deixa bem clara sua intenção de contra-atacar Thénardier, porém mantendo a neutralidade com Ganalion, alegando que seu foco não é se apoderar de Brune, e sim apenas proteger sua terra natal. Em outro dia, Tigre vai visitar novamente Ellen, mas sua reunião é interrompida por Ludmilla, que veio pessoalmente conhecer esse tal de Duque do Vorn. Ela pede para trocar ideia com ele em um lugar neutro, e os quatro partem para uma cavalgada. No meio do trajeto, Ludmilla abre o jogo falando que é aliada de Thénardier e tenta dissuadir o Prota sobre suas intenções de guerra. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, os quatro são pegos por uma armadilha de fios armada pelos assassinos, e o alvo deles é o Ruivinho. Só que no meio da luta, Lin é pega por uma cobra venenosa e Tigre presta os primeiros socorros. Vendo a oportunidade, os assassinos fazem uma investida em massa, mas Ludmilla aniquila todos com o poder de sua arma de gelo. No final do embate, Ellen e Tigre partem para Roderick carregando Lin, e Ludmilla os auxilia buscando um atendimento médico. Felizmente tudo dá certo e Lin se recupera, tanto que vemos ela e sua mestra em um belo banho de água quente. Inclusive, por ajudá-la, Ellen resolve presentear o Prota com uma surpresinha, um encontro inesperado no banho com Ludmilla. Mano, não sei se tem orgulho dele ou dó por ter amigas assim. E como forma de pedir desculpas, Tigre paga para Ludmilla uma deliciosa comida de uma barraquinha de rua, o que gera um pouco de ciúmes na outra donzela. Terminando sua comida, a Vanardis baixinha vai embora, e Ellen ordena que Lin reforce suas tropas em Lemeritz, prevendo que Ludmilla maneje seu exército para confrontá-la, enquanto Thénardier mantém uma nova investida em Alsácia. E é exatamente isso que acontece.
E mesmo uma mensagem de Tigro pedindo um tratado de paz com as forças de Ludmilla, ela os recusa e o confronto é inevitável. Ambos travam uma primeira batalha nas planícies de Burkina em um primeiro dia que termina sem vitoriosos e com graves perdas para ambos os lados. E com a chegada do próximo dia, vemos que Ludmilla mobilizou suas tropas para ocupar um castelo na passagem das montanhas de Tatra. Uma ótima jogada estratégica, por sinal, pois as condições climáticas e vantagens de defesa enfraquecem o cerco das tropas de Ellen, que não conseguem romper os portões. Vendo a impossibilidade de seguir em frente, Tigro resolve sondar as montanhas em busca de outros caminhos. Ele usa uma fantasia de caçador com um alter ego chamado Urs, para não ser reconhecido, o que é uma ótima ideia, pois no caminho ele se depara com a própria Ludmilla, que estava caçando uma raposa. Ambos dividem a refeição, um chá, conversando até o nascer do sol. Inclusive, ela fica impressionada com as habilidades desse caçador misterioso e até o convida para fazer parte do seu exército. E óbvio que é negada, né? E quando ela vai embora, Tigro secretamente rastreia suas pegadas que o levam à rota de uma nova entrada no castelo. Com isso, Ellen e um pequeno número de soldados de elite seguem o Prota para essa nova rota, apenas para descobrir que sua segurança havia sido reforçada. Essa baixinha é bem perspicaz e preparada, gente. A Vanadis da espada tenta quebrar as defesas com seus poderes, porém seu ataque é frustrado e quase é alvejada por inúmeras flechas. Apesar do elemento surpresa ter sido perdido, Tigro pede a ajuda de Arifar para fazer um golpe em conjunto, destruindo o portão e dando início à invasão. E assim, a esperada luta entre as donzelas da guerra começa. Além de muitos insultos, vemos ambas trocando inúmeros golpes poderosíssimos com suas armas, em uma luta de gelo e vento bem equilibrada. Quando ambas estavam cansadas, um assassino do grupo de Shirashi vai ao ataque, apenas para sofrer uma flechada na cabeça. E com a demonstração dessa habilidade, Ludmilla percebe que o Prota na verdade era aquele caçador vestido de urso, que ela conheceu anteriormente e questiona suas intenções. Seu único motivo é proteger suas terras, e pede que Ludmilla tome uma posição neutra nesse embate. Então, logo ela declara sua imparcialidade como gratidão por salvá-la do assassino. Só que Thénardier, que começou sua aproximação por outra fronteira de Alsácia, também tem uma outra carta na manga, que é Roland, o guerreiro portador da lendária espada Durandal, que foi ordenado até pela corte real a se livrar do rebelde de Brune, ou seja, o protagonista. O mês se passa desde a última batalha, e agora com 5.000 soldados formados por diferentes regiões, Ellen resolve nomear a coalizão como Silver Meteor Storm Army, que em português significa Armada da Tempestade de Meteoros de Prata. E um dos compromissos do líder da nova armada é assegurar provisões para futuras batalhas. Para tal, Tigro visita a cidade com um lorde local para negociar suplementos. Em seu momento de descanso à beira-rio, acaba se deparando com Sophie. E adivinhe, o poder do protagonismo corre forte na veia desse homem, tendo um encontro com essa linda donzela em sua roupa de nascença. Ela veio ao encontro do próprio protagonista para relatar sobre sua reunião com os dirigentes de Brune, e as notícias não são muito animadoras. O rei está doente, e o atual dirigente do reino declarou Tigro como um traidor, e seus direitos como duque de Alsácia foram revogados. Mesmo com as notícias atuais, o plano permanece, e a próxima pedra nesse jogo xadrez é o cavaleiro Roland, e mais uma batalha sangrenta se inicia. E esse guerreiro é realmente casca grossa, e dizima a maioria dos seus inimigos. Ellen até tira um x1 com Roland, mas o seu imenso poder deixa a Vanadis encurralada sem opção de contra-ataque. E quando estava à beira da derrota, o Prota aparece para socorrê-la. Em uma manobra muito bem pensada, Tigro esquiva do ataque de Roland e simultaneamente atira uma flecha para cima como uma distração para agarrar Ellen e escapar. Óbvio que Roland não fica para trás e vai à sua perseguição, mas a flecha atirada anteriormente atinge a cabeça do seu cavalo e o comandante fica para trás. Infelizmente, aquela manobra arriscada e belamente executada feriu gravemente o Prota, e agora ambos estão sendo perseguidos por cavaleiros inimigos. Nesse momento, Sophie aparece para barrar Roland e rapidamente desaparece quando Tigro e Ellen conseguem fugir em segurança. Com o final do primeiro round, Lord Marshals aparece com reforços e novas notícias sobre o estado do rei e a gerência de Brune. Ele revela que não pôde se encontrar diretamente com o rei, sendo notificado pelo primeiro-ministro que seu estado de saúde era gravíssimo. E com o comandante-geral ferido, Ellen promete avançar com a armada na próxima batalha, usando a força de Arifar juntamente com o apoio de Sophie. Com a chegada da manhã, Tigro acorda, orando por uma forma de derrotar seus inimigos, e suas preces são ouvidas pelo seu arco negro. Ele e Tita são guiados até um templo que apareceu misteriosamente na neblina. Em sua exploração, Tita comenta que o templo pertence à deusa Tirnafal, senhora das trevas, da noite e da morte. E logo em seguida, ela é possuída pela própria deusa, que desafia o Prota para medir sua perseverança. E o teste é simples, que ele atire uma flecha em direção à sua amiga. Ele consegue usar o poder do seu arco para garantir que a flecha não a machuque, conseguindo esconjurar a possessão.
Satisfeita com o resultado, a deusa se retira juntamente com o desaparecimento do seu templo. Após isso, a cena muda novamente para a batalha, onde os meteoros prateados utilizaram uma técnica interessante: transformar a planície em um pântano desviando a água de um rio próximo. Dessa forma, a cavalaria do inimigo fica imobilizada e é facilmente atacada por arqueiros. Enquanto isso, Ellen e Sofia combinam os poderes de suas armas contra Roland, mas o cara mostra que é duro na queda e consegue bater de frente com as duas e sozinho. Nesse momento, entra também na batalha o próprio protagonista. Mesmo com as suas feridas abertas, ele utiliza seu novo poder contra Roland, que até consegue escapar com vida, mas admite a derrota por não ter mais forças para levantar sua espada. Com a retirada das tropas inimigas, finalmente Ellen e Tigro têm o caminho livre para invadir as terras do Duque Thénardier. Mas para isso, a coalizão precisa se recuperar do combate, tanto a vitalidade dos seus soldados como financeiramente, antes de marchar para um novo ataque. Além disso, Ellen recebe um pedido de ajuda da sua amiga Sasha, que também é uma Vanardes. Na carta, ela comenta que suas terras foram invadidas, e por um tratado entre as duas, Ellen deve se retirar para atender esse chamado. Nesse meio tempo, Roland faz uma visita à capital Nice buscando uma audiência com o rei. Só que existe alguém dentro da corte manipulando a política para o seu próprio interesse. O Lord Ganalion armou uma armadilha para Roland, o prendendo em um quarto cheio de abelhas venenosas, dando um fim no comandante das tropas reais. Com isso, Brune tornou-se ainda mais suscetível, a ponto do país vizinho Musinne invadir seu território, saqueando vilas e transformando seus aldeões em escravos. O que foi uma jogada estratégica bem suja por Ganalion, pois as terras invadidas são justamente as do Duque Thénardier. Claro que Tigro também precisa se posicionar, pois caso seu próprio inimigo seja derrotado pelos invasores, ele seria o próximo da lista a levar chumbo. Sua decisão então é partir ao ataque, usufruindo de um número reduzido de homens para não serem facilmente percebidos. Ele e seu parça Rurik fazem um reconhecimento no campo inimigo e notam um número infindável de escravos capturados, assim como tropas muito bem armadas. No retorno, ele se depara com uma fugitiva sendo perseguida por alguns soldados, que são rapidamente derrotados, salvando a vida da garotinha loirinha. Ao cair da noite, o comandante inimigo chamado Cashin recebe a notícia que a cavalaria de Tigro foi avistada, com cerca de 200 soldados. E de imediato, ele despacha 3.000 de seus homens para dizimá-los, prevendo um batalhão principal de 2.000 homens de Brune. Na manhã seguinte, os soldados atraem os inimigos até um desfiladeiro para uma emboscada, onde o prota usa novamente vários bonecos para causar a impressão de ser um exército gigante. E nos dias que se prosseguiram, uma estratégia de guerrilha foi utilizada com o foco de destruir pouco a pouco as forças do invasor. Tática muito eficiente, reduzindo lentamente o número de soldados de 20.000 homens para 18.000, o que deixa Cashin pé da vida, recorrendo à clássica covardia de executar os escravos para atrair seus atacantes. E quando Tigro e seus 600 soldados se revelam a campo aberto, Cashin não acredita que o Ruivinho seja o comandante militar, até que ele sofre uma nova emboscada, só que dessa vez capitaneado pelo exército de Zatched. No meio da confusão, o prota tira uma flecha certeira na cabeça de Cashin, fazendo os invasores recuarem o suficiente para que os escravos sejam libertados. Mas essa é apenas uma pequena vitória, pois o exército principal com 30.000 homens marcha a caminho deles. Tigro e seus homens até tentam diminuir a velocidade de avanço dos seus perseguidores, só que sem muito sucesso. E por um milagre ou pura coincidência, Ludmilla e seu exército aparecem para socorrê-los. Enquanto a Vanardes baixinha salva a bunda do prota de uma surra gigantesca, vemos que Ellen chegou até sua amiga Sasha. Por sinal, ela também é uma Vanardes, porém está com sua saúde debilitada e o pedido de ajuda se refere a um conflito com mais outra dama de guerra, Elizabeth Fomina, ou somente Lisa para simplificar o nome. Sabendo do ocorrido, Ellen segue para Boroslo com o objetivo de pôr um fim nesse conflito. E de volta aos acontecimentos de Brune, vemos que Ludmilla forma uma aliança com Prota para combater os invasores de Musinne. Em sequência, o Rivinho também visita a escrava loirinha que eles libertaram nas batalhas anteriores. Ele até leva um lanchinho para facilitar o papo. O nome dela é Rain, e aparentemente está um tanto receosa com todos os soldados ao seu redor, com exceção do seu salvador. E ouvindo a conversa, ela também pede um favor para ele, que não sabemos exatamente o que é agora. Depois, ele se encontra novamente com Ludmilla para uma reunião de guerra, onde ela propõe uma estratégia para acabar com os invasores em uma única batalha. No entendimento da Vanardes baixinha, eles devem se posicionar nas colinas de Ormeias, esperando pelo avanço do inimigo, que foram divididos em 7 batalhões. Os batalhões de 1 a 4 estabeleceram um cerco na colina, enquanto os batalhões de 5 a 7 avançaram para perseguir o grupo de escravos libertados anteriormente. Esperando essa divisão, Ludmilla lança um ataque surpresa nos batalhões 5 a 7, conseguindo eliminar completamente o 5º e parcialmente o 6º.
Porém, a rápida organização dos atacantes permitiu que o 7º e 6º batalhões o cercassem. E quando a luta estava indo de mal a pior, diversos aliados chegaram para ajudar, fortalecidos com mais de 5.000 soldados, além de antigos amigos. Vendo a desvantagem de posicionamento estratégico com a derrota de sua frota naval estabelecida no seu ponto de fuga, Curry, que é o líder dos invasores, ordena a retirada entendendo que foi vencido. Esse general é inteligente, ele perdeu 30% de seus homens e viu que seu país tem nada a ganhar continuando com esse conflito. Então ele envia seu mensageiro parabenizando Tigro e sua coalizão pela vitória. E o cômico é que o Prota estava cagando pra mensagem, ele só queria saber de uma coisa: cama. Na manhã seguinte, Ellen chega ao acampamento e vê Ludmilla abraçando seu homem. Claro que a baixinha fez isso de propósito, né? Só pra irritar sua rival. E nem para por aí. Mais tarde, ela o convida para sua tenda com a proposta de tomar um chá revigorante, falando isso muito bem na cara de Ellen. Pois é, eu tô vendo que essa obra virará um harém mais cedo ou mais tarde. Com o cair da noite, vemos o Prota e sua dona tomando um vinho para comemorar a vitória, onde ele se desculpa pela perda de inúmeras vidas do exército dela. No dia seguinte, durante uma reunião de conselho de guerra com Lyn, Tigre e Marches, Rain aparece novamente em cena, e para surpresa de todos, ela revela ser o príncipe Regnas, que todos pensavam que havia sido morto no início do anime. Claro que ela não tem como provar diretamente isso, né? Mas consegue convencer o Prota com uma história compartilhada na infância de ambos. Para provar sua linhagem real, Tigre decide levá-la para Artishin, pois há uma passagem secreta por uma gruta que só a família real sabe como abrir, o que comprovaria sua herança. Em outro canto de Brune, vemos também Ganalion, que é um dos grandes mestres por trás desses conflitos, faz suas previsões das próximas batalhas entre Thenardier e Tigre, comentando que deixará um certo presente de despedida para aquele que vencer no final. Eu tenho certeza que coisa boa não será. Logo em seguida, uma nova notícia se espalha. As forças de Ganalion são esmagadas pelos dragões de Thenardier, que agora estão marchando para Artishin na tentativa de esmagarem também a coalizão dos meteoros prateados. O tempo unge e o Ruivinho com suas tropas partem para o confronto. Enquanto a força principal bate de frente com os inimigos, Ellen e Mila abrem espaço pela direita para atacarem diretamente os 5 dragões adestrados. Ambas limpam o chão com os 3 primeiros dragões da terra, mas os 2 restantes é outra história. Eles são bem mais fortes e com o primeiro round terminando em empate. Mas o jogo não é o mesmo no dia seguinte. Por incrível que pareça, elas têm um bom entrosamento no campo de batalha. Ellen usa seu poder de vento para dar suporte a Ludmilla, fazendo com que ela consiga derrotar o primeiro dragão com uma estocada no peito e outro na cabeça. E para o dragão de 2 cabeças, usa uma estratégia bem parecida, mas dessa vez é Ellen quem espeta sua espada nas costas do dragãozão e usa seu poder de vento para acabar com ele por dentro. Foi uma batalha bem dura mesmo para as donzelas de guerra, que agora descansam ao lado das carcaças encharcadas de sangue dos dragões derrotados. Com essa pequena vitória, o exército de Thenardier se reagrupa, e Tigre e companhia podem descansar por um momento. No próximo dia, Rain diz a todos que há 3 maneiras de chegar à Gruta Sagrada, e eles optam pela segunda, que os leva através do Templo de Mosha. E ao explorarem a caverna, eles dão de cara com o próprio Duque Thenardier, que estava calmamente esperando pela chegada da princesa. E o objetivo dele é um só: acabar com a linhagem real e assumir o poder de Brune. Ele despacha seu segundo em comando para perseguir Rain e Tigre enquanto confronta diretamente Ellen. O último chefe é durão mesmo, conseguindo bloquear todos os golpes da Vanardis sem muito esforço. Porém, no meio da batalha, as paredes e o teto da caverna começam a ruir, forçando todos a fugirem. Stage, por outro lado, continua a perseguir Rain de forma estoica e o Ruivinho fica para trás para protegê-los. O Prota é derrubado pelo comandante e quando estava prestes a ser finalizado, Bertram pula na frente de seu mestre para salvá-lo, levando o golpe por ele. Depois do desmoronamento, Tigre acorda para ver que seu atacante foi esmagado pelos escombros, assim como escuta as últimas palavras do seu velho amigo. Depois mudamos de cena, onde vemos Rain e Ellen correndo de volta para Artishin, onde descobrem uma cratera com um Prota no meio ainda vivo. E vemos que esse buraco na terra foi causado por ele mesmo, que acaba de dominar os poderes de Tyr na Fall. Na manhã seguinte, o primeiro-ministro de Brune, Pierre Balduin, faz uma visita ao quartel da coalizão, informando que o rei havia sido envenenado por Ganalion, mas conseguiu recuperar sua sanidade mesmo que esteja em seus últimos momentos de vida. Além de informá-lo sobre o estado de saúde do rei, ele também quer saber os próximos passos de Tigre. Ele comenta que seu próximo objetivo é partir para a batalha final contra Thenardier e após isso voltará como prisioneiro ao reino de Zartid. A cena muda para a batalha final, onde vemos as forças inimigas desorganizadas por perderem seu subcomandante. E vemos também que o Prota avança para enfrentar o chefe final, puxando consigo uma única flecha em sua aljava. E
Pensa num cara confiante, confirmando que somente precisa de uma flecha para acabar com tudo. Em um único tiro, ele perfura a cabeça do Tolkien, finalizando a Guerra Civil de Brune. Com o término dos conflitos, a princesa rainha é recebida como heroína, assim como o comandante ruivinho que não consegue manter um cabelo arrumado. E o rei, em sua última audiência, concede um tratado pelos serviços prestados por Zatit, concedendo a terra de Agnes ao seu vizinho, além de um tratado de não agressão com eles pelos próximos 3 anos. E como segundo passo, ele também nomeia Tigro com o título de Lumière, Cavaleiro da Luz do Luar, que tradicionalmente é concedido ao futuro líder de Brune. A partir desse momento, Rain é conhecida como herdeira do trono, ocupando o lugar do seu pai, que acaba falecendo nos próximos dias. Enquanto os créditos rolam, vemos o que alguns personagens estão fazendo pós-guerra, e Tigro retorna a Leymeritz, fazendo o que ele sabe fazer de melhor: tiro com arco. Pois é, pensei em uma série rushada que fecha mais um vídeo do Farinha Panko para a alegria da nossa audiência. Para aqueles que viram nosso trabalho pela primeira vez, muito obrigado! Estão mais que convidados para ver toda a nossa biblioteca. E como sempre, se gostaram do vídeo, se inscrevem e comentem um anime que vocês gostariam que recapitulássemos aqui. Show de bola? Um abraço para vocês e se cuidem!